Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez para um Papo Medcode, em que eu e o Dr. Áureo do Carmo sempre estamos aqui discutindo um grande tema da parte médica. Hoje, para dar sequência nessa pegada mais geriatria, mais neurologia, vamos falar sobre uma síndrome clínica. Vamos falar sobre parkinsonismo. Tudo bem, Áureo? Tudo bem, meu amigo. Mais um tema importante para a nossa prática. Parkinsonismo é um problema relativamente comum também na geriatria e uma ótima escolha aí do tema. Beleza, então assim, até para a gente poder clarificar o que é parkinsonismo, existe uma diferença, né, entre a doença de Parkinson e o parkinsonismo, né? A doença de Parkinson é uma doença e o parkinsonismo é uma síndrome clínica. É um conjunto de sinais e sintomas dentro de uma causa comum, né? E o parkinsonismo, geralmente, ele tem relação com aquelas vias nigroestriatais, né? Da interação da substância nigra com os núcleos da base, núcleo subtalâmico, estriato, globo pálido, etc., né? E que são vias dopaminérgicas. E, assim, excluindo a doença de Parkinson da nossa história, talvez as principais causas, e quero confirmar com você, e talvez mais comuns de parkinsonismo, seja o uso de medicamento e talvez ali secundariamente outras doenças neurodegenerativas e, por que não, causas tóxicas, toxinas, né? O que você vê na sua prática clínica em relação a causas de parkinsonismo? É exatamente isso, né? Assim, em geral, a maioria absoluta das vezes está relacionada ao uso de algum medicamento, né? Eu destaco aí medicamentos para vertigem, né? Que são muito mal utilizados, né? Aí você tem idosos aí tomando esses medicamentos há anos, né? Quando, na verdade, quando você vai tratar lá uma labirintite, né? Um distúrbio desses vestibulares, você trata por semanas no Até porque máximo, é né? transitório, né? É A transitório. maioria dos casos pós-infeccioso e É, algumas semanas. algumas semanas, no máximo algumas Se a semanas, né? pessoa tem vertigem crônica, tem que procurar outro problema. Não é Degenerativo otológico, exatamente. problemas cerebelares, Não é etc. labirintite. Ou, como a gente já discutiu no passado, a hipotensão postural, Aí tem várias causas baixa aí. perfusão, sistema É. nervoso, entre outras. Então, em geral, é secundário a medicamento. Aí esses medicamentos, alguns neurolépticos, né? Principalmente os mais antigos, né? O haloperidol, por exemplo, também tem vários efeitos aí Tudo que age aí colaterais. inibindo a dopamina, né? Exatamente. Como Alguns antidepressivos, remédio para enjoo, remédio para Vazio, enjoo. metoclopramida, né? Exatamente. Em geral é isso, assim, acho que a maioria, pelo menos dos casos que eu vi, eram secundários a drogas, mas tem também pós-infecciosas, Toxina, né, por exemplo, toxina. intoxicação por monóxido de carbono, que não é uma coisa muito comum, mas quando você trabalha na emergência, volta e meia, você pega uma. Intoxicação por metanol também pode causar parkinsonismo, né? Intoxicação por manganês também. E as outras doenças neurodegenerativas, né? Além da doença de Parkinson, tem uma gama de outras, né? É, Paralisia supranuclear, aí tem várias progressiva, outras, doença dos corpúsculos de corpúsculo de Levy, Levy. e neuroinfecção, né, neuroinfecção também eu já vi alguns casos de Parkinson, que a gente chamava antigamente Parkinson Plus, né, Parkinson Plus. Parkinson Plus. Então já vi alguns casos de neuroinfecção causando Parkinson Plus, lá no Gafré. Mas aí é interessante a gente pontuar que, como o parkinsonismo é uma síndrome clínica, quais são os sintomas, né? Então, eu consigo listar alguns, se você lembrar de outros mais, você me diz. Primeiro, tremor. Tremor de repouso. Isso. Né? Segundo, rigidez, né? Que até no Parkinson é clássica aquela rigidez em roda dentada. Terceiro, bradicinesia, né? A dificuldade de iniciar um movimento ou de parar aquele movimento iniciado. Né? Então, por exemplo, um indivíduo com parkinsonismo tem dificuldade de iniciar a marcha. Então, ele tenta sair ali congelado, arranca e vai andando. E não para. E não para, porque depois não consegue parar. Né? Existem outras alterações, como, por exemplo, psicose. Pode acontecer. Alterações, alucinações, etc. E até distúrbios gastrointestinais, alteração de deglutição e etc. Consegue lembrar mais alguma aí? Consigo. Constipação intestinal. Na verdade, você tem uma desmotilidade também, que é mais evidente, né, no intestino grosso. Então, o parkinsoniano, né, tanto doença de Parkinson quanto qualquer outra síndrome aí, o parkinsonismo, evolui com constipação.
Pela E desmotilidade. lembrei de outra, desautonomia. Desautonomia Geralmente faz também, hipotensão muito postural, comum. né? É. Síncope, às vezes síncope, né? Síncope. Pela desautonomia. Tamanho é desautonomia mesmo. Né? É um paciente que muitas das vezes ele precisa ser polimedicado por causa da desautonomia, né? Ele precisa de um remédio para ajudar a esvaziar o estômago, ele precisa de um laxante, além dos vários remédios que ele já usa, né? Interessante. Bom, eu queria que você me falasse um pouquinho, Áureo, dentro aí da tua experiência com esses pacientes, do processo de atendimento. Dentre essas alterações que a gente está citando, como é que esse paciente aparece? Você acha que talvez o sintoma mais valorizado seja o tremor, aquele tremor de contar moedas, né? É. E geralmente na doença de Parkinson é até assimétrico, né? Isso. Mais de um lado do que do outro. Mas é isso que traz ele a consulta para você? Ou é rigidez? Ou é não. alteração de marcha? Ó, você tá andando meio estranho. Como é que ele aparece? Em geral, a queixa principal mesmo, mais comum, é o tremor, né? E que às vezes é o menor dos problemas, né? É porque talvez fique na mente, né, das pessoas aquela imagem, relacionado, né? Por exemplo, do Michael J. Fox, né, que apareceu essa semana tocando guitarra no show do Coldplay, na cadeira de roda, mas tocando guitarra lá, todo emocionado, né? Que desenvolveu um Parkinson, né? A doença de Parkinson precocemente, né? Grave a beça. É o ator do De Volta para o Futuro. E também aquela imagem do Muhammad Ali, né? Se eu não me engano, na Olimpíada de 96, acendendo a pira Atlanta, olímpica. É isso mesmo. Né? E tremendo, o tremor, né? Então, eu acho que o tremor, ele fica, né, na cabeça das pessoas. O tremor é o que mais impressiona, até porque né? é muito comum ter tremor essencial. Exatamente. E aí o cara que tem tremor essencial, ele vai te procurar achando que é Parkinson. Mas é real, né? Isso aí acontece muito mesmo. Mas, em geral, a queixa é o tremor. E no exame clínico, a gente valoriza, óbvio, mas não é o principal, né? Então, no exame clínico, por exemplo, a roda dentada está muito presente, muito presente. Os reflexos, né, estão bem exaltados na maioria das vezes. Você tem o reflexo aqui, glabelar aqui, que não para. Inesgotável. E é inesgotável mesmo. Você fica percutindo ali 30 segundos, 1 minuto e não esgota, né? Enfim, várias outras coisas no exame clínico. Mas como queixa, se você for questionando, você vai vendo, né, toda a fisiopatologia da doença, né? O intestino, para mim, é um dos sinais mais precoces que tem. Claro que no idoso é difícil, porque o idoso é um ser constipado por natureza, né? Desautonomia também é uma coisa. Exatamente. Então, você vai ter queixa intestinal, você vai ter queixa de deglutição, por exemplo, paciente que perde saliva pelo canto da boca, né? O idoso tá babando. Na verdade, ele tá babando, ele não tá deglutindo a saliva. Por isso que essa saliva sai pelo canto da boca. Extravasa, porque ele não deglute, né, a saliva. Então, também é relativamente frequente também. A marcha, aquela marcha de passos pequenos, né, passos curtos, miúdos. Petit pas, né? Passos miúdos e aquilo que você falou, ele começa a andar, demora para começar a andar e não consegue parar, né? Então, você vê aquele idoso andando, chega na parede, ele vai de lado, mas continua andando, né? Mas só desvia da parede. Porque não consegue parar. Não consegue parar. Então, isso aí, o exame clínico assim, a semiologia é riquíssima, né, do parkinsonismo, né? E aí, no caso do parkinsonismo, você vai direto em histórico medicamentoso. Exatamente. É a primeira coisa que você vai. E é onde a gente pega aí e faz 70% ou mais dos diagnósticos. Aí tá usando neuroléptico por algum motivo. Antivertiginoso. Remédio para enjoo. Plasil direto, dose alta, bromoprida. Hoje o uso de Plasil está bem menor, né? O Plasil era um medicamento que era muito mais utilizado antigamente, né? Hoje tem mais gente usando ondansetrona, por exemplo, né? Mas a gente ainda vê, o Plasil ainda vê ainda. Já foi bem mais culpado do que é hoje. E além do parkinsonismo, né, esses medicamentos podem dar catisia, né, aquele movimento que a pessoa não consegue ficar parada. E distonias, né, inclusive distonia cervical, distonia na boca. O paciente fica fazendo careta, né? E por uso desses medicamentos. Além do parkinsonismo, né? Eu destaco sempre o antivertiginoso, que é um remédio que, assim, a maioria das pessoas acha que é inócuo, né? Não, tá com uma tonteira? Toma aí Aí receita aí um antivertiginoso desses qualquer. E a pessoa fica tomando meses, anos, e às vezes, direto, né?
E às vezes fica tomando, é exatamente isso que eu ia falar, né? Anos, anos e anos, né? Vira um remédio de uso crônico, como não deveria ser. E sendo medicamentoso, a partir do momento que você suspende, Em geral, melhora, né? piora. Em geral, melhora. Sendo secundário, vai melhorar. Se for Melhora rápido. parkinsonismo, não Não, doença neurodegenerativa, melhora. não é doença de Parkinson. Não é os Parkinsons atípicos que a gente falou. Paralisia supranuclear, doença do corpúsculo de Lewy. Não é demência frontotemporal, não é um Alzheimer, não é ataxia espinocerebelar. Vai melhorar. E melhora em pouco tempo, né? Melhora em alguns dias, né? E aí a resposta é excelente. Você cura o Parkinson, né, só tirando o remédio. É uma maravilha. Beleza. Você vira Deus. Bom, então na semana que vem a gente vai falar o que acontece se o paciente não melhorar ou se ele não usa esses medicamentos. Na semana que vem, Papo Medcode sobre doença de Parkinson. Quer se despedir, Áureo? Bom, boa noite a todos aí. Obrigado aí por assistir aqui a gente nesse nosso Papo Medcode. E semana que vem a gente continua aí na mesma pegada, falando sobre doença de Parkinson.